Vamos em frente. O presidente Lula está na lista das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Time. A justificativa para a escolha é o peso da pauta ambiental. A reportagem da correspondente Mariana Janjá, direto de Nova York. O presidente Lula aparece na seção de líderes mais influentes de 2023 da revista Time. Também estão na lista o presidente americano, Joe Biden, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o chanceler alemão Olaf Scholz, a esposa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, e o jornalista americano preso na Rússia sob acusação de espionagem, Ivan Gershkovich. Os editores da Time fazem essa lista todos os anos. Eles dizem que usam uma série de parâmetros para escolher quem são as pessoas mais influentes do mundo. Cada personalidade escolhida é apresentada na revista por um texto escrito por outra pessoa. No caso de Lula, foi o vice-presidente americano Al Gore quem escreveu esse texto. Ele descreveu Lula como um campeão do clima e destacou as falas de Lula sobre o compromisso com a Amazônia. De Nova York, Mariana Janjá. Janaína, o que você acha disso? Houve críticas nos últimos dias nas redes sociais porque saiu um índice de desmatamento que ainda mostra que está alto nesse primeiro trimestre e já é o governo Lula. É claro que o governo Lula aponta a herança maldita do governo de Jair Bolsonaro. Será que está cedo? Eu penso que é decorrência do bom marketing deles. Eles podem ter dificuldade de comunicação, mas que eles são bons de marketing, né? Não dá para comparar. Agora, se a revista traçou ali critérios e decidiu incluir o presidente, não sou eu que vou criticar a revista ou os critérios da revista. Eu fico muito preocupada, porque foi muito interessante, inclusive quando o presidente fez aquela palestra, não foi um pronunciamento, porque foi uma hora de fala, pontuando ali as conquistas dos seus 100 dias de governo, ele falou dos avanços no meio ambiente. Meu pai, o quê? Agora, eles são bons de fala. Eles têm esse approach, eles têm a dinâmica de fazer contatos internacionais com parlamentares, né, da mesma linha ideológica, eles se protegem. Eu acho que a direita, no lugar de criticar, de xingar, né, e de diminuir, vamos dizer assim, a escolha do presidente, deveria aprender, né, para buscar também, né, criar essas redes. Quer destacar, Clarissa? Eu acho que... Sempre que alguém sai, é muito engraçado, é só um comentário rápido. Alguém de um campo ideológico sai na revista Time, o outro campo aponta todo o histórico de pessoas que também já saíram, porque tem gente que tem repercussão. O próprio Donald Trump já teve na lista dos influentes da Time, etc. Né? Mas, nesse caso, o Lula aparece com uma pauta positiva, né? No sentido geral, de uma pauta ambiental, essa preocupação que a Marina Silva encarna como ministra do governo dele. Eu acho que 100 dias de governo é muitíssimo pouco para a gente ter alguma ideia do que de fato vai sair do governo Lula em termos de política ambiental, mas eu acho que é inegável que a gente tem uma postura do atual presidente, da atual ministra do Meio Ambiente, que contrasta radicalmente com o governo anterior. Então, o que eu acho é que essa escolha apenas demonstra que, do ponto de vista editorial, a revista Time entende que o discurso, a postura do governo Lula em relação à temática ambiental é mais consistente com o que a revista quer defender neste momento. Daí para dizer que isso vai, de fato, dar resultado, que a política ambiental já mudou completamente, já é outra coisa completamente diferente e acabaram os problemas que a gente viu no governo anterior, não, muito cedo para falar. Mas vamos lembrar, a gente teve ministro falando em passar a boiada e a gente tem Marina Silva hoje representando a área de meio ambiente para o mundo. Isso não foi escolhido por acaso, isso foi decidido pelo presidente Lula antes de confirmada a eleição. Marina Silva já estava ali ao seu lado com o objetivo de transmitir para a comunidade internacional que o governo Lula, no discurso dele ao menos, pretende ter uma posição diferente da de Jair Bolsonaro nessa questão do meio ambiente e da sustentabilidade. A gente vai ter que esperar os próximos 4 anos para fazer o balanço e ver se isso de fato vai acontecer. Mas eu acho que o discurso aí, a postura é o que impacta nessa escolha. E a postura é radicalmente diferente.
Joel, pegando esse ponto aí do contraste e também do marketing, né? Mas houve de fato aí uma iniciativa do PT de querer contrastar com o Jair Bolsonaro em duas áreas que eram as áreas talvez das mais sensíveis do governo Bolsonaro, que eram saúde e educação. A Janaína citou a presidente da Fiocruz, que foi colocada como ministra da Saúde, Nízia Trindade. Quer dizer, alguém técnico, você pode ter, evidentemente, sua vigilância, sua avaliação sobre o trabalho dela, mas é alguém realmente da área, né, que foi colocado no Ministério da Saúde depois de todo um negacionismo bolsonarista, como eram apontados pelos críticos. E na área do meio ambiente, você coloca a Marina Silva, que tem todo um histórico de luta pela causa. Agora, o governo também não é só isso. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, isso está sendo muito debatido, porque chegou com uma voracidade muito grande para controlar novamente as estatais, querendo reestatizar aquelas que já foram privatizadas, o afrouxamento da lei. Então, você tem um combo aí que muita gente vê aspectos positivos e negativos. Qual é a sua análise? Pois é, a Time decidiu valorizar ou sublinhar justamente o aspecto da pauta ambiental, né? Tanto que chamou o Al Gore para escrever o texto do Lula. Os resultados ainda veremos, mas como a Clarissa bem pontuou, é evidente que o posicionamento, a intenção, o projeto é 180 graus opostos. Só de não ter um governo ativamente estimulando a grilagem, o garimpo ilegal, madeireiros, só de não estar sentando com garimpeiros para facilitar a vida, só disso eu imagino que a gente já vai ter alguma melhora. Só de não punir os fiscais ambientais também que fazem seu trabalho, eu acredito que a gente vai ver algum resultado. Mas ele fez mais do que isso, ele colocou a Marina Silva ali. A Marina Silva foi a ministra que pegou o Brasil numa situação que, se hoje está ruim depois do Bolsonaro, mas o que estava ali no início dos anos 2000 era muito pior em termos de desmatamento. Aí vigorava, desde sempre no Brasil, a total ausência de lei ali. Então, não conseguia se controlar. A Marina pegou lá atrás uma situação muito difícil, conseguiu criar o sistema que, a partir do ano de 2006 ou 2005, começou uma queda paulatina e constante do desmatamento até chegar na mínima histórica em 2012. Agora, na questão ambiental, embora evidentemente a porteira aberta para a boiada do Bolsonaro tenha sido desastrosa, quem começou a reverter o cuidado com o meio ambiente no Brasil foi o próprio PT. A coisa começou a degringolar, Marina já tinha saído do governo Lula há muito tempo, entrou o governo Dilma, e o PT vai ter que fazer escolha. Ele está realmente engajado e preocupado com as questões ambientais dos dias de hoje, da nossa biodiversidade, do aquecimento global, de todas as questões das águas, enfim, uma série de questões que são colocadas do ponto de vista ambiental, mas que evidentemente têm consequências reais para a qualidade de vida da população, ou vai escolher novamente, como fez lá atrás, a partir do Lula 2 e da Dilma, vai escolher priorizar uma visão antiquada de desenvolvimentismo a todo custo. Vamos construir o que precisa, todas as usinas que precisar de qualquer jeito, vamos apostar na industrialização, ainda que seja a mais poluente de todas, desmatamento é PIB, poluição é PIB. Se for apostar nisso, daí a Time e o Al Gore, acredito eu, vão se arrepender amargamente de ter escrito esse texto. Como você avalia, Boris? Olha, depois do fim da Guerra Fria, o assunto discutido já não é mais comunismo, socialismo, capitalismo, é meio ambiente, clima. O Lula sentiu muito bem isso e percebeu o vazio que o governo Bolsonaro, vazio não, um buraco enorme, profundo que o governo Bolsonaro deixou a esse respeito. Trouxe Marina Silva, que comprovadamente é uma pessoa que conhece o setor e que sabe conduzir muito bem, já provou essa questão da política ambiental. E o Al Gore se encantou com o discurso. Por enquanto, é um discurso bom, aparentemente uma retomada da atenção para com a floresta, o meio ambiente, o clima, os índios, assuntos que os americanos adoram, e aí eu acho que é consequência de tudo isso. Eu acho também que isso foi decidido antes da revelação de que o desmatamento aumentou nesses 100 dias iniciais do governo Lula. Não sei se esse dado tivesse sido exposto, a Time arriscaria colocar o Lula nessa situação. Mas, pelo discurso, ele merece. Vamos ver.
O Boris colocou muito bem essa questão de a pauta ambiental estar em voga no mundo nesse momento, e o PT sabe entrar nessa mesma toada e tem um histórico, de fato, junto com a Marina Silva, desde lá de trás, nessa área. Então, acaba tendo mais entrada internacional com esse tipo de pauta do que o bolsonarismo, que teve o presidente colocado como um pária internacional, com todos os seus escândalos.